Olá, esse é o quarto vídeo da nossa série de introdução à programação, introdução ao Java. Antes da gente começar a programar hoje, eu quero dar uma leve ajeitadinha aqui no Eclipse. Eu não quis fazer isso sem estar gravando, para não aparecer com um ambiente totalmente diferente e vocês não saberem o que aconteceu. Então uma coisa, esse outline aqui eu quero tirar, eu não vou usar muito essa janela. O JUnit eu vou trazer para cá, só arrastar aqui para baixo, certo? Eu vou dar uma reduzida aqui, Package Presentation eu gosto de usar o Hierarchical, tá? E aí vou só dar mais uma ajeitada aqui nos tamanhos das janelas e vai ficar legal. Beleza, tudo ajeitado. Coloquei aqui também o meu rosto numa região que eu não estou usando da tela. Às vezes eu clicava com o botão direito aqui numa classe, aparecia aquele menu e ficava por trás do meu vídeo. Então agora está certinho. Beleza. Então, como eu falei no vídeo anterior, hoje nós vamos começar a criar classes de verdade, testar essas classes, testar os métodos, né? Construir uma coisa mais legal. Então vamos fechar isso aqui. Vamos clicar aqui com o botão direito, New, JUnit Test Case. Né? E vamos criar agora uma classe chamada Matemática Teste. Finish. Então, temos aqui o nosso teste, certo? E nós queremos criar uma classe chamada Matemática. E essa classe vai executar a operação de soma, por exemplo. Eu quero somar dois números, né? E essa classe vai ter um método que executa essa operação. Mas já tem o operador soma, certo? Já tem o operador soma. Tá? Isso aqui nós vamos implementar a fim de exercício, para entender como funciona o método, e um método que soma dois números é um método muito simples. Tá? E a gente começa pelo teste. Tá? Então, você escreve o teste de como você gostaria que a sua classe matemática se comportasse, quais são os resultados que você espera dela, e depois você implementa a classe matemática, certo? Então vamos lá. Matemática. Essa linha aqui tem um monte de novidade para a gente. Nós já vimos que quando a gente declara uma variável, a gente declara o tipo da variável, o nome da variável, e depois a gente atribui um valor a ela, que se chama inicialização. Aqui o nosso tipo é matemática, que é a classe que a gente quer criar. Nós vamos criar um tipo, não é um tipo primitivo, nós vamos criar uma classe. Aqui é o nome da nossa variável, que é matemática, e reparem no detalhe. Classes em Java são iniciadas com letras maiúsculas, por convenção. Tá? O Java aceita, se eu declarar uma classe com letra minúscula, ele aceita. Mas convencionou-se que as classes são iniciadas com maiúsculas, tá? E variáveis com minúsculas, e assim a gente consegue diferenciar facilmente no nosso código o que é uma classe, o que é uma instância, né? A variável que a gente está chamando aqui, às vezes também é chamado de instância de uma classe, é um objeto, e nós vamos entrar nesse detalhe futuramente, isso não importa agora. O que a gente tem agora, mantendo a nomenclatura que a gente estava usando antes, que era tipo, variável e inicialização. Tá, só que ele está dando um erro aqui, ó. Se a gente botar o mouse, matemática cannot be resolved to a type, quer dizer, não existe um tipo chamado matemática, não existe uma classe chamada matemática, né?
porque nós vamos criar essa classe agora, nós estamos escrevendo aqui o nosso teste. Então, nós podemos ir lá, File, New, Java Class, mas tem um jeito mais legal de fazer isso no Eclipse. Com o cursor piscando aqui nessa linha que está com erro, você pode apertar Ctrl 1, e esse Ctrl 1 faz o Eclipse sugerir algumas coisas que ele pode fazer para a gente automaticamente. E uma delas é aqui, ó, criar a classe matemática, que é exatamente o que a gente quer. Então a gente dá 2 cliques, ele vai abrir aquela janela de New Java Class, certo? E vamos clicar aqui em Finish. Então ele criou aqui, ó, matemática.java, e criou, já abriu o arquivo para a gente aqui, public class matemática. Então agora essa linha já não está mais com erro, ela só está com aquele warning, aquele aviso de que a variável matemática não está sendo usada, certo? Então vamos usá-la no nosso teste. Matemática.soma 1,2 ponto e vírgula. Outro erro está sendo mostrado aqui. Matemática.soma 1,2, né? A gente está chamando um método soma na nossa instância aqui da classe matemática, nosso objeto matemática. Nós estamos chamando um método chamado soma, passando 2 parâmetros, 1 e 2, 2 números inteiros, certo? E qual é o erro que ele está dando aqui, ó? O método soma não está definido para o tipo matemática. Se a gente olhar aqui a nossa classe matemática, que foi gerada automaticamente, não tem nada dizendo aqui como ele executa uma soma, né? Então, mais uma vez, vamos usar o recurso do Eclipse para ajudar a gente a criar esse código automaticamente. A gente dá de novo um Ctrl 1 e tem aqui Create Method Soma int in type matemática. Vamos dar 2 cliques e ele apareceu aqui. Dentro da nossa classe, um método public void soma int j. Vamos mudar isso aqui para A e B. Nós queremos somar 2 números inteiros, A e B. Certo? Vamos olhar agora uma coisa que a gente já viu, mas não entrou em detalhe, que é esse void aqui. Quando a gente estava escrevendo o teste, a gente já viu que era public void teste, né? Agora esse public void soma. O que é esse void aqui? O void é o retorno, esse local aqui na declaração do método, onde está o void, é onde a gente diz o que esse método vai retornar quando ele for executado, tá? Então o nosso método soma, ele está declarado como public, quer dizer que ele é público, pode ser visto por qualquer pedaço do nosso programa. Void quer dizer que ele não retorna nada, e não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso método soma retorne para a gente um número inteiro, que é a soma dos outros 2 números que a gente passa como parâmetro. Então vamos mudar esse void para int. Soma é o nome do nosso método, e nós temos aqui 2 parâmetros que são passados por esse método. Essa aqui é a assinatura do método. Ele recebe 2 números inteiros e retorna um número inteiro. Tá? E aí, quando a gente declarou que o tipo de retorno aqui não era mais void, quando a gente mudou para int, o return type, ele está dando mais um erro. Vamos olhar o que é. Esse método deve retornar um resultado do tipo inteiro, certo? A gente declarou que ele tem que retornar um resultado inteiro, mas a gente não está retornando nada nesse método, tá? Então vamos retornar aqui 0. Legal. Então aqui a gente tem só aquele problema de import, porque a gente deletou aquele fail que vem dentro do teste. Vamos resolver com Ctrl Shift O, como a gente viu no outro vídeo.
Vamos salvar. Então temos aqui um matemática teste, sem warnings, sem erros, e temos aqui a nossa classe matemática, já com o método soma implementado. Mas, obviamente, o resultado que ele está retornando aqui está errado. Coloquei para ele retornar 0 de propósito, tá? Então agora nós vamos ver um primeiro conceito do TDD, que é a metodologia que eu disse que a gente vai utilizar ao longo dessa série de vídeos, que é o Test Driven Development. Implementa o teste, falha, passa. Implementa, falha, passa. Então, nós implementamos, ele já começou falhando porque a gente não tinha classe, a gente resolveu, depois a gente não tinha um método, a gente resolveu. Agora o método soma não está retornando um resultado válido, tá? Mas nesse ponto, como não é um erro de compilação, a gente vai ver que ele está falhando de uma forma um pouco diferente. A gente já sabe como executar um teste, né? Nós já estamos fazendo isso há 3 vídeos. Esse é o 4º. É só clicar com o botão direito aqui, Run as JUnit Test. E a gente viu aqui que esse teste está verdinho, significa que ele teve sucesso. Como é que o JUnit vai saber se esse método soma está fazendo o que ele tem que fazer se a gente não informar para ele, né? Então a gente tem que dizer para o JUnit, que é a biblioteca de testes que a gente está usando, qual o resultado esperado desse método soma. Antes disso, vamos guardar o resultado dessa soma numa variável. Podemos marcar essa linha, Ctrl 1 mais uma vez, e ele vai ajudar, o Eclipse vai ajudar a gente aqui a guardar o resultado desse método numa variável. Assign statement to a new local variable. Ele declarou uma variável chamada soma do tipo inteiro e atribuiu o resultado do nosso método dessa variável. Agora nós vamos verificar se o valor armazenado na variável soma está correto. Então a gente vai usar aqui um assert equals 3 soma. Ele deu um erro. Vamos ver que erro é esse. O método não está declarado. A gente vai dar um Ctrl 1 mais uma vez e vai adicionar um static import do JUnit. Salvar. Tá? O que é esse assert equals? É uma verificação, é uma asserção que é feita no teste para ver se uma variável naquele ponto está com o valor que você espera dela. Então, se eu estou executando aqui uma soma com 1 e 2, 1 mais 2, 3. Então eu faço um assert equals, quer dizer, verifique se é igual o número 3 e a variável soma. O primeiro valor é o valor esperado. E o segundo valor, o segundo parâmetro no assert equals, é o que você tem, é o que você vai verificar. Tá? Então o valor esperado ele é sempre o primeiro e o que você tem é sempre depois. Vamos executar de novo esse teste agora. Botão direito, Run as JUnit Test. Veja que agora ficou vermelhinha essa barra, né? Essa barra vermelha quer dizer que o nosso teste falhou. E o que aconteceu? Por que ele falhou? A gente tem aqui o failure trace. Javalang assertion error. Esperado 3, mas foi 0. Quer dizer, a gente esperava que esse método retornasse o valor 3, mas ele retornou 0. Então ele falhou. Então vamos agora, temos implementado o nosso teste, o teste falhou e agora vamos fazer o nosso teste passar. A gente poderia, para fazer esse teste passar, só colocar aqui return 3, né? Mas se a gente fizesse um outro teste lá, verificando a soma com outros 2 números, obviamente esse teste ia falhar. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes, ao criar casos de teste. Lógico que esse aqui é um problema muito simples, né? Mas existem problemas complexos em que você não escreve só um caso de teste, porque esse caso de teste pode por acaso passar. Você tem que buscar
às vezes, os valores limite do seu teste. Se o meu método ele suporta só de 0 até 1000, testa o 0, testa o 1000, testa os limites, que geralmente aí você vai encontrar os problemas. Então aqui no nosso caso a gente quer um método que retorne A mais B, né? Retorna A mais B. Estou recebendo A como parâmetro, B como parâmetro. A aqui é 1, B é 2. Eu vou somar esses dois com o operador de soma e vou retornar esse valor. Vamos executar nosso teste novamente. Esse botãozinho aqui, ó, Rerun Test. Passou, né? Então a gente escreveu um teste que cria aqui uma instância da nossa classe matemática que nós criamos, tá? Executa o método soma dela e guarda o valor numa variável soma. A gente pode mudar o nome dessa variável para resultado, para não confundir, e a gente vai fazer isso também usando um recurso aqui do Eclipse. Olha só, botão direito na variável, refactor, rename. A gente já tinha visto isso antes, né? Agora a gente pode ver como fazer isso com um atalho, que é o Alt-Shift-R, que também é o refactor rename. Então a gente muda aqui o soma para resultado, por exemplo. Enter. Veja que o Eclipse mudou aqui, onde a gente declarou, e aqui onde a gente usou. Então aqui tem um assert equals 3, resultado, legal. Vamos fazer um outro teste agora, para ver se nossa classe de soma está se comportando bem. Vamos criar aqui um teste com número negativo. Teste soma com número negativo. E aqui vamos botar para teste soma. Então agora a gente quer somar 10 com menos 5. E vamos ver se o resultado é 5, que é o esperado. Vamos rodar todos os nossos testes. Run as JUnit test. Beleza. Temos aqui, ó, runs 2 de 2, quer dizer, executamos os dois testes. E os dois testes passaram. Tivemos sucesso com dois testes. Temos o teste soma e o teste soma com número negativo. E é legal que você pode ver aqui também pelo JUnit quanto tempo aquele teste demorou para executar. Então você tem aqui, ó, que todos os testes rodaram em 0,003 segundos, o teste da soma foi 0,002 e o teste soma com número negativo 0,001 segundos. Mais para frente nós vamos ver que o tempo de execução às vezes é uma condição de falha. Se um determinado método não está conseguindo ser executado num determinado limite de tempo, isso pode ser uma falha, né? Então é legal que o JUnit mede isso também e pode ajudar a resolver ou identificar problemas de performance em algumas partes do seu código. Então temos aqui dois testes passando da nossa classe soma. Então por hoje é isso, galera. Criamos então a nossa primeira classe com um método implementado e dois testes, né, que verificam que essa classe está funcionando. Nos próximos vídeos nós vamos avançar com isso e vamos até melhorar esse método soma de forma que ele consiga somar quantos números a gente quiser. Por exemplo, eu quero somar aqui 1, 2, 3 com 5, com 9. O número de parâmetros é indeterminado. Nós vamos ver como nós vamos fazer isso e como nós vamos verificar se isso está funcionando também e avançando aqui na nossa compreensão, no nosso estudo do Java. Valeu, muito obrigado, até mais!